Aproveitando que nós acabamos de fazer o nosso insert na tabela de postagens, além da criação da mesma, né? Então nós agora estaremos fazendo o seguinte, nós vamos utilizar o comando select, e a ideia é muito simples, mas ela requer bastante atenção para que a gente consiga fazer. Veja só, nós temos uma tabela chamada de usuários e temos uma tabela chamada de conexão. Na tabela de conexão, eu não sei se você percebeu, mas nós temos ali todas as ligações, né, dos nossos usuários. Então é nessa tabela de conexão que nós temos aqui um relacionamento entre os usuários. E nesse caso nós temos, por exemplo, aqui no caso, ID convite, o ID é o número 1. Nós sabemos que o número 1 ele é referente ao Fábio, não é isso? E o número 3, ele representa a Cíntia, tá certo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos exibir para cada um dos nossos usuários a postagem que ele publicou, tá bom? Que ele colocou, e além daquilo que ele colocou. Então nós vamos exibir para ele aquilo que ele publicou e também vai mostrar para ele as postagens da pessoa que tem um relacionamento com ele, tá certo? Então nesse caso aqui, o Fábio, por exemplo, ele vai poder ver as postagens dele e também vai poder ver as postagens da Cíntia. Por quê? Porque, olha, está ativo, né? Status. No caso aqui, o relacionamento existe, está aceito. Agora, no caso, por exemplo, desses outros aqui, ó, o Fábio mandou um convite para o Gabriel. O Gabriel ainda não visualizou, então está pendente. Então, o que acontece? O Fábio vai ver, nesse caso aqui, só as postagens dele, mas não as postagens do Gabriel. E vice-versa também. Tá? Nesse caso aqui, tá vendo? Ó, o Gabriel, que é o 2, mandou um convite para a Cíntia, só que ela recusou. Ela viu e recusou. Nesse caso também é a mesma coisa. O Gabriel pode ver as postagens dele, mas não as postagens da Cíntia. A única que vai poder, no caso, a única parte que vai permitir que eles vejam uma postagem do outro é nessa linha 2 aqui, tá vendo? Então eu tenho o Fábio e a Cíntia. Os dois, né, quer dizer, o Fábio mandou um convite, a Cíntia aceitou, né? Então nesse caso o Fábio pode ver a postagem dele e a postagem da Cíntia. E a Cíntia também. Ela vai poder ver as postagens dela e a postagem do Fábio. Por quê? Porque existe, né, um relacionamento entre esses dois usuários. Tá certo? Então vamos tentar exibir essas informações da forma que eu estava falando aqui para você. Tá bom? Então vamos fazer assim. Vamos para a caixa do Query. Então a primeira coisa que nós vamos colocar aqui na nossa telinha, o ID do usuário. Então select ID user from users, ponto e vírgula, ok? Então a primeira coisa que eu estou colocando é o ID do usuário. E ele vem da tabela de usuários, tá bom? Ctrl Enter. 1, 2 e 3. Tudo certo. Até aqui sem problemas. Agora, nós vamos colocar aqui do lado o nome do usuário. Então, vírgula. Tá certo? Na nossa tabelinha, nós temos... Eu não lembro se eu coloquei nome mesmo. Deixa eu verificar. Ah, nome, tá certo. Então, eu venho aqui e faço o seguinte. Além do ID, eu quero mostrar o nome. Tanto o ID como o nome vem da tabela de usuário. Ctrl Enter. E aí está. Fábio, Gabriel e Cíntia. Ok? Agora, o que nós vamos fazer? Nós precisamos trazer a postagem que o Fábio fez. Só que postagem está vindo da tabela de postagens. Então, depois do nome, eu vou colocar aqui, ó, vírgula. Eu vou colocar postagem, que é o nome do campo. Tá legal? Só que nesse caso, como postagem está vindo da tabela de postagens, além da tabela de usuários, eu preciso colocar aqui, ó, vírgula, postagens. Quando eu tenho dados que estão vindo de tabelas diferentes, eu preciso colocar aqui, ó, né, as tabelas de onde eles estão saindo. Então, ID user
da tabela de usuários, o nome também. Já a postagem da tabela de postagens. Então eu coloco aqui. Aí, Ctrl Enter, deu um erro. Por que deu um erro? Deixa eu ver. Bom, no caso do ID e do nome, está tudo certo. Agora, precisamos verificar o seguinte, postagens, né? Tem que verificar se o nome do campo é esse mesmo. Então, eu vou aqui em postagens, deixa eu ver se é isso mesmo, colunas, postagem, tá certo. Agora tem que ver qual foi a reclamação aqui, né? Olha lá, ele diz o seguinte, ó, a coluna ID User, ela é ambígua, quer dizer, ela existe tanto em uma tabela como na outra. Então foi esse o erro. Então vamos identificar esse ID User, de qual tabela que ele está saindo. Vamos dizer que ele vem de usuários. Então eu posso colocar aqui o seguinte, ó, users.idUser. Então esse ID User vem da tabela de usuários. Vamos agora apertar Ctrl Enter. Veja, então nós temos aqui, ó, o Fábio, Hello World, né? O Gabriel também, só que o Gabriel não postou nada. Então tem um problema aqui. Os dados que estão sendo apresentados não estão batendo com a nossa ideia. Então vamos consertar isso. Deixa eu voltar para a caixa do Query e vamos colocar uma condição. Então eu vou colocar aqui embaixo. Where, que significa onde, ID User. Só que tem que identificar a tabela, né? Então eu vou colocar assim, ó, users.idUser, tá legal? É igual a postagens.idUser, né? Lembra? Eu criei um campo chamado de idUser na tabela de postagens e por meio dele eu relacionei a tabela de postagens com a tabela de usuários. Tá bom? Então ele vai trazer o ID, o nome e a postagem dessas duas tabelas, onde o campo idUser da tabela de usuário é igual ao campo idUser da tabela de postagens. Tá bem? Eu vou colocar aqui o ID também, só para a gente poder ver, postagens.idUser. Só para a gente poder ver que ele só está trazendo aonde tanto esse ID, né, por exemplo, tanto esse como esse são iguais. Tá? Então se aqui houver o número 1, aqui tem que haver o número 1. Quando isso acontecer, ele mostra o resultado para a gente com base nessa consulta. Ctrl Enter. Opa! Vamos ver. Vamos lá. Users.idUsers. Eu coloquei o nome errado aqui, pessoal. Então aqui é idUser. Consertado. Ctrl Enter. E aí está. Ele mostrou as duas postagens da Cíntia e as duas postagens do Fábio também. Até aqui, tudo certo. Tá bom? Até aqui está tudo batendo conforme as ideias que nós tínhamos, né? Traçado lá no comecinho. Legal. Ok, então. Então eu vou pausar esse vídeo, quer dizer, eu vou encerrar esse vídeo nessa parte. E aí no próximo vídeo nós vamos fazer um teste um pouquinho diferente. E aí nós estaremos mostrando, por exemplo, as postagens do Fábio e também as postagens da pessoa que tem um relacionamento com o usuário Fábio. Tá legal? Então no próximo vídeo a gente vai fazer isso. Então até o próximo vídeo. Não esqueça, é claro, se você é novo no canal, se inscreva no canal para poder acompanhar os vídeos, né, quando eles surgirem aqui. Tá bem? Então, forte abraço, até o nosso próximo vídeo.